Oi, meus amores, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo o vídeo, mas vão para mais uma aula, ok? O que acontece? Antes de tudo, eu acho que tá chegando perto o dia da gente voltar a se ver, porque já tô começando a abrir loja, já tá começando a ter movimentação na rua, então vamos aguardar porque eu tô ansiosa aqui, cheia de saudade de vocês, tá bom? Mas até lá, se precisar sair, ok, mas fiquem em casa, tá bom? Logo na primeira aula, na primeira ou na segunda aula, acho que na primeira, se eu não tô enganada, eu perguntei para vocês e nós vimos também a respeito do setor de recursos humanos, né? O que eles fazem. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: o setor de recursos humanos é aquele setor que demite e admite funcionário, né? Então, assim, nós já vimos a base, nós já vimos as leis, né? A CLT. Agora nós vamos entender essa parte principal e fundamental do setor de recursos humanos, que é a admissão e a demissão dos funcionários, ok? Na aula de hoje a gente vai para a introdução, né, da admissão, e a gente vai entender a partir de hoje como o que precisa, documentação, como faz, os direitos que nós vamos ter como funcionários, os direitos que a empresa tem, né, como contratante. Então a gente vai passar a entender tudo direitinho, tá bom? A admissão, tá? Ela é feita pelo setor de RH, mas ela também pode ser feita pelo setor de DP, ok? Se a empresa tiver um setor de DP, preferencialmente vai ser esse setor quem vai ficar responsável. Por quê? Lembram que o setor de DP, eles lidam com a pessoa como um número, ou seja, eles vão ver salário, eles vão ver documentação, eles vão ver a parte de carteira, de entrega nos órgãos, enfim, tá? E o setor de RH, se não tiver o setor de DP, quem cuida é o setor de RH, ou também, às vezes, mas é muito mais difícil, não é tão comum como a gente acha, o setor de contabilidade. Eu coloquei para vocês aí na aula, né, na parte escrita, teórica, um organograma para vocês entenderem direitinho algo dentro da empresa que a gente chama de estrutura organizacional, tá? No organograma vocês vão ver direitinho desde a parte de diretoria, né, que é a parte de cima, e vai descendo até as funções mais abaixo. Existe algo dentro da empresa que a gente chama de hierarquia, né? O que é a hierarquia? É o que vem do maior para o menor, ou seja, do maior cargo, que é diretoria, presidência, algumas empresas vêm a gerência e aí vai descendo. Agora vamos lá. Existem dois tipos de estrutura organizacional, que é a formal e a informal. A formal, ela é composta pelos funcionários que são contratados efetivamente pela empresa, ou seja, são funcionários que têm a carteira assinada, tudo bonitinho. E a informal são prestadores de serviço, aquela pessoa que vem de fora e conserta alguma coisa, ou um funcionário que é contratado às vezes por algum período, tá? Que tem um contrato, aí passa a fazer parte da informalidade da empresa, ok? Entendem? E assim, nós já vimos que o setor tudo bom? Nós já vimos que o setor de recursos humanos é um setor que demanda muita atenção, a gente precisa prestar atenção nos detalhes, é tudo muito minucioso, porque a gente não pode errar. É um setor que não permite erros, porque às vezes um errinho pode causar um problema enorme para a empresa, tá? Então, assim, para que não tenha desgaste entre as partes, né, entre os funcionários, entre a empresa ou vice-versa, enfim, é necessário que a pessoa que trabalha no setor de recursos humanos seja extremamente competente, e essa pessoa precisa estar alinhada com as diretrizes da empresa, com os valores,
com a documentação, para que realmente não haja erro. E agora vamos começar a ver sobre a admissão, tá? Eu coloquei aí para vocês no conteúdo, né, que por teoria a admissão é o ato de se contratar alguém, né? Só que a gente sabe que para contratar um funcionário, uma determinada pessoa, vai muito além, né? A gente precisa passar por um processo seletivo. É necessário, antes de dar entrada no processo seletivo, que a empresa defina direitinho a vaga, defina o valor de salário, defina a quantidade de funcionários que vão entrar, defina a competência para o cargo, defina a jornada de trabalho. E aí, depois que é definido tudo isso, a vaga é colocada geralmente nos sites, enfim, nas redes sociais. E aí começa o processo seletivo, porque a empresa vai captar o currículo. E aí do currículo a empresa vai selecionar, vai chamar. Então tem todo um trâmite que a gente vai ver passo a passo para vocês entenderem, tá? Para vocês verem direitinho que a empresa, né? Eu não sei se vocês já fizeram entrevista de emprego, mas geralmente na entrevista feito todo o trâmite, tudo direitinho. No final você não tem a resposta. No final a empresa fala: tudo bem, a gente gostou muito de você, a gente retorna, tá? E aí você vai para casa e fica naquela expectativa, e a gente vai entender todo o passo a passo para a gente poder se acalmar um pouquinho e entender também o lado da empresa. Então vamos lá para a gente entender o passo a passo, tá? Depois que a empresa se organizou, viu direitinho quantidade de vagas, salário, cargo, para o setor, para o que é, né? A empresa ela vai anunciar a vaga, ou seja, esse anúncio ele é feito por meio de sites, né? Existem três, que são bem bacanas, até para vocês que estiverem procurando emprego buscarem, tá? O primeiro deles é a Cato, que assim é o que mais tem ofertas de emprego, porém ele é paga uma mensalidade, eu não sei o valor hoje em dia, mas ele é pago, mas é bem bacana, vale a pena. O segundo é o InfoJobs, que também é pago, mas nele você consegue algumas vagas gratuitas, tá? Então vale a pena você ter pelo menos o aplicativo. E tem o Vagas, né, que é o vagas.com. Também é um site bem bacana, porém o Vagas, por ele ser gratuito, eu não vejo muita opção. Assim, até tem opção, mas eu não vejo contratação, entendeu? E tem um aqui no Rio, que é muito bacana também, que vocês entrem diariamente, porque esse realmente é só daqui do Rio, então dá para filtrar bastante, né? E são vagas diárias, que é o... Gente, deu branco. Que é o Rio Vagas, né? Ele é totalmente gratuito, você envia seu e-mail lá bonitinho com seu currículo, ele é atualizado diariamente, então assim, as chances são ótimas. O ideal é que vocês entrem sempre de manhã, porque as vagas são postadas cedo e durante o dia são muitos currículos. Então assim, a empresa às vezes acaba não olhando todos, olha os primeiros, tá? Então fica essa dica aí pra vocês, já entrem cedinho, a vaga postou, vocês já correm lá e enviem o currículo de vocês. O segundo passo, né, depois do anúncio da vaga, a empresa vai avaliar os perfis. O que é isso? A empresa já recebeu a quantidade de currículos, né? Eles vão avaliar currículo por currículo para ver direitinho o perfil, se o perfil se adequa à vaga, se a pessoa é capacitada para aquele trabalho em específico. E aí, a partir da escolha dos perfis, tá? É feito contato com o candidato. A empresa vai olhar lá, e a Juliana, 22 anos, formada em... sei lá, né? Mas ela é adequada para aquele perfil. Então, a empresa vai entrar em contato. Oi, Juliana. Vai chamar, e o que a empresa vai informar? O dia da entrevista, geralmente é para o dia seguinte. O dia da entrevista, horário da entrevista, local da entrevista e se você precisa levar algo, tá? Ai, mas amanhã eu marquei de sair com meu namorado no mesmo horário da entrevista. Eu vou cancelar a minha entrevista? Claro que não. Se a empresa ligar para você, não cancele. Você esteja sempre disponível. Por quê? A empresa entende que você, como candidato, você não está trabalhando,
né? Então você está disponível. Se você não puder ir na entrevista, não é porque você não pode, ou porque você teve um imprevisto, ou enfim, é porque você não quer, tá? Então isso é muito feio, isso pega mal. Às vezes algumas empresas nem remarcam, elas simplesmente cancelam, porque como tem muita gente para vaga, se você não pode, outro pode, entendem? Outra coisa também importante, que quem é meu aluno antigo já sabe, eu expliquei sempre que vocês forem a uma entrevista de emprego, não deixem de levar carteira de trabalho para a empresa ver que você já tem a carteira, que se for contratar já está tudo bonitinho, que você não vai precisar solicitar uma segunda via, ver a documentação que você já tem, uma caneta, porque às vezes tem algo para você preencher, geralmente você preenche uma ficha com os seus dados, tá? E é feio você chegar lá e tem uma caneta para me emprestar, né? É bom que você já leve a sua, porque isso mostra proatividade, e que você leve uma cópia impressa do seu currículo. É de extrema importância que você não deixe de levar esses. Aí, a partir do contato com os candidatos, chega o dia do processo seletivo, né? Que é o dia que os candidatos vão, de fato, na empresa para passarem pela avaliação do perfil. O que é essa avaliação? Vai ter uma pessoa treinada do setor de RH, do setor de DP, enfim. Vai ter uma pessoa treinada exatamente para fazer esse tipo de avaliação. O que é avaliação? Visual, né? Eles vão avaliar como você é fisicamente, a roupa que você está vestida. Por exemplo, eu vou para um cargo de auxiliar administrativo. Eu chego lá de calça jeans rasgada, um tênis laranja e uma blusa da Nike aqui escrito Nike e de boné, né? A sua vestimenta não vai condizer com a vaga que você está pretendendo. Então, automaticamente, isso já é um ponto contra. Entendem? Então, a empresa vai avaliar você fisicamente, a empresa vai avaliar o seu currículo, vai avaliar o seu conhecimento. A maioria das entrevistas é por meio de perguntas, né? Fica uma pessoa de um lado, você do outro, e eles vão perguntando, vão testando seu conhecimento. Existem entrevistas também que é feito testes, né? Eles dão algumas folhinhas para vocês preenchendo. Alguns também, eles solicitam uma redação. Geralmente tem tema, se não tiver tema você escolhe, mas é uma redação. Para quê? A redação é para avaliar a sua escrita. Se você escreve bem, se a sua letra é bonita, se você fala bem, tudo isso é avaliado, tá? Às vezes algumas entrevistas também tem dinâmica em grupo, né? É mais difícil ter, mas também tem. E geralmente quando tem essa dinâmica, o ideal é que você seja o mais sincero possível dentro, né, do que cabe. Não adianta também você dar uma de sincerão e chegar na hora lá. Depois é feita a seleção, né? Depois de todo esse processo, aí a empresa vai avaliar quem tem o melhor perfil, quem melhor se adequa para o cargo. E aí eles vão selecionar essa pessoa ou as pessoas, dependendo da vaga, né? E vão entrar em contato para que a pessoa possa retornar na empresa com a documentação, com o que é necessário para a contratação. Após a seleção do funcionário, né? E eles contactarem, ou seja, eles ligarem para a pessoa para informar que a vaga é dele ou dela, enfim, é feita a admissão desse funcionário. Ou seja, a empresa vai pedir a documentação, né? O funcionário vai entregar no setor responsável de RH, de DP, enfim. E a partir daí já vai começar os trâmites para poder, de fato, esse empregado se integrar à empresa. E é nesse momento que vocês vão ter a conversa mais importante, tá? Dentro da empresa de vocês, que é o quê? Valor de salário, jornada de trabalho, dia de folga, a função direitinho do que você vai fazer ou não vai fazer, o setor onde você vai trabalhar direitinho, se você vai ter uniforme, se não tem uniforme, o tipo de vestimenta da empresa, tudo os is, né? Eles precisam de pingos. É nesse momento que a empresa vai colocando os pinguinhos nos is. Para vocês não. Esse é o momento de vocês realmente perguntarem. Tem dúvida? Pergunta. Ah, mas eu não sei. Tem plano de saúde? Pode perguntar, não é feio. Você já está contratado. É uma dúvida sua. Ah, como é que fica a questão de alimentação? Eu trago de casa?
tem algum tipo de auxílio, vale alimentação, vale refeição. Esse é o momento de vocês perguntarem. Não saiam com dúvidas após a contratação de vocês. Porque às vezes uma duvidazinha pode gerar problemas para você, para a empresa. Às vezes você pode ir desgostando e vendo que não é bem aquilo que você imaginava, porque às vezes a gente cria uma expectativa. Eu coloquei para vocês aí na parte teórica aí do aplicativo um quadrinho desse aqui, ó. Aqui tem mais ou menos a documentação que as empresas costumam pedir na hora da admissão, tá? Esses documentos que estão aí, eles são padrões, ou seja, é o documento necessário. Documento além, né? Às vezes a empresa pede comprovante de escolaridade do filho, se você tiver. É um documento além, tá? Porém, não é, como eu posso dizer para vocês, não é algo que seja de extrema importância quanto os que estão nesse quadro. Mas se a empresa pede, obviamente você deve levar. Então vamos lá. Eu tenho muitos alunos que são novos, né? Tem um aluno de 15, 16, 17. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês ainda não têm a carteira de trabalho de vocês, tirem o quanto antes, tá? Marquem, agendem um horário, ela é feita no Ministério do Trabalho. Vocês agendam um horário pela internet mesmo, tem um telefone também. Vão lá, façam. Por quê? Se, eu fiz 18, tem uma vaga imperdível na empresa de um conhecido meu, eu preciso, você já tem a carteira. Entendem? Por quê? Se vocês não tiverem e vocês passarem por um processo seletivo e a outra pessoa tiver, eles vão dar prioridade para quem tem. Então não deem margem para que atrapalhem vocês, para que vocês tenham problemas, tá? Sempre tenham em mãos a carteira de trabalho de vocês, essa documentação pedida. De ano em ano, tentem tirar uma fotinho 3x4. Eu não faço isso não, mas tentem tirar uma fotinho 3x4 sempre atualizada para vocês já terem tudo. Porque se ligarem para você no dia seguinte para a entrevista, você já tá com tudo na mão, tá bom? Atualizem sempre o currículo de vocês, façam sempre cursos. Eu já indiquei vários cursos gratuitos online para vocês estarem fazendo, tá bom? Então, assim, tentem enriquecer quanto mais o currículo de vocês. Por hoje eu vou encerrar, tá? Para não ficar muito extenso. Na próxima aula a gente finaliza o conteúdo da admissão, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Espero que as aulas estejam sendo proveitosas para vocês, que vocês estejam sugando o máximo de conhecimento que vocês puderem, tá bom? Logo, logo a gente vai estar juntinho aí. Um beijo e até a próxima aula.